Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje, o primeiro hino cristão e a melancolia de fim de ano. Com o fim de ano, vários fins vêm junto. Talvez seja um final feliz, como o término de um período escolar ou uma formatura, um bom resultado na empresa ou aquele encontro de família que todo mundo está de férias. Mas hoje vamos falar dos finais tristes. Do fim de ano em que você reprova ou precisa adiar a formatura de novo. Do fim de ano em que você perde o emprego ou está por um fio nele. Do fim de ano em que tem um assento vago na reunião de família, porque nem todo mundo vai poder vir. Ou talvez ninguém venha. Ou talvez tem gente que nunca mais vai vir. Depressivo demais? Bem, a verdade é que sim, muita gente fica deprimida nessa época de festas. E precisamos falar sobre isso, como diz o bordão. O Manual de Psiquiatria, o DSM, até tem um nome para isso. Transtorno Afetivo Sazonal. Até sua série preferida provavelmente já abordou isso em seus especiais de Natal. No The Office, Michael já esteve frustrado, para variar, por ter levado um fora no Natal. Em Friends, Ross fica tentando fazer um dia inesquecível para seu filho para superar o divórcio, mais um deles. E para os mais classudos, tem um especial de Natal dos Peanuts, em que todo o curto gira em torno de Charlie Brown não se sentir feliz como deveria no final de ano. E será que a gente precisa se sentir feliz nessa época? A igreja tem um nome para esse tempo cheio de expectativa pelo Natal. Chama-se Advento. Em certo sentido, vamos ver hoje que essa angústia do seu final de ano pode ser tratada por Cristo. E veremos isso com uma música improvável, como não podia deixar de ser aqui no Em Suma. O antigo hino Fos Hilaron, que, mesmo não sendo natalino, é justamente do que precisamos. Ele é cantado nas vésperas da liturgia bizantina das horas, ou seja, o culto de oração que acontece ao anoitecer, enquanto velas estão sendo acesas. Basílio o Grande já o citava como um antigo hino, no final do século IV. As constituições apostólicas, escritas por um autor anônimo entre o final do século III e o começo do IV, são a mais antiga referência de que se tem notícia a ele. Então, os estudiosos o datam entre os segundo e terceiro séculos da era cristã. Isso tudo torna o primeiro hino cristão completo conhecido fora da Bíblia. Na verdade, Petros Vassiliadis relata que inólogos o consideram um exemplo mais antigo preservado até hoje de um hino cristão completo, no sentido moderno, por causa de sua métrica, sendo mais rítmico do que potenciais candidatos preservados em trechos do Novo Testamento. É utilizado ainda hoje por igrejas católicas romanas, ortodoxas orientais, luteranas, anglicanas, e você pode usar na sua também se você quiser. Então, sem mais delongas, eu te convido a se imaginar cantando ao entardecer o hino Luz Jubilosa, junto com nossos irmãos lá nos primeiros séculos. Só imaginar, porque eu não sei cantar, então só vou recitar. Na versão da Arquidiocese Ortodoxa de Buenos Aires, que você também pode ouvir umas versões musicalizadas que deixei aqui na descrição. Luz jubilosa da santa glória, do imortal Pai Celeste, santo bem-aventurado Jesus Cristo. Chegados ao pôr do sol, contemplando a luz vespertina, nós louvamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tu és digno em todo o tempo de ser louvado por vozes puras, ó Filho de Deus, doador da vida. Todo o universo te glorifica. Cada estrofe tem um significado especial para a nossa tristeza de fim de ano. A primeira fala da luz eterna de Cristo contra a morte do fim de ano. O final do ano é como se a gente visse a luz do dia indo embora, não é verdade? Mais um ano e aquele projeto ficou ali no armário. Mais um ano e você ainda está brigado com aquela pessoa. Mais um ano e parece que a gente não está vivendo como deveria. Mais um ano e a morte se aproxima. A luz da vida está sumindo. Só que tem uma luz até na noite, uma luz alegre e jubilosa. Uma luz que nunca se apaga, nem mesmo com a morte. É a luz jubilosa da santa glória do imortal Pai Celeste. E essa luz tem nome, Jesus Cristo. Chama ele para iluminar suas trevas. O que nos leva à segunda estrofe, que fala de contemplar a luz vespertina. Isso pode significar várias coisas. A luz do sol, da lua, ou as luzes da cidade se acendendo, ou da própria casa, que se acende internamente, ou uma paródia cristã de um Boa Noite pagão, ou de algum festival daquela época. Não sabemos muito bem ao que isso se refere no contexto original. Até porque talvez essa estrofe fosse de outro hino originalmente. Mas a ideia básica é que toda luz da criação nos chama a adorar o Deus Trino. Enquanto nossas cidades se iluminam em festa,
talvez nosso coração não fique tão aceso assim, e aí ele fica tomado de melancolia. Em vez de hábitos sem sentido, de reuniões seculares sem nada para comemorar, ou um consumismo sem nada para dar, entre nos hábitos distintamente cristãos como este hino, como liturgias específicas para o advento, músicas natalinas, campanhas de Natal solidário depois, mas precisamos discipular nossas expectativas, que são muito facilmente frustradas, amargamente ressentidas nessa época do ano. Elas precisam ser discipuladas para esperar o retorno da luz de Cristo. Refaça seus hábitos rotineiros à luz da liturgia da igreja em adoração ao Deus Trino. E por último, me chama a atenção que a última estrofe fale de louvarmos a Deus em todo o tempo, porque todo o universo já o está glorificando. Então, mesmo se você não souber cantar como eu, o Advento e o Natal te permitem cantar, até mesmo desafinado. O ano comercial não parece ir para lugar nenhum com seus ciclos eternos de consumo, o seu fim não tem clímax, e aí fica esse gostinho triste no ar. Mas a natureza pensa diferente. Toda ela geme pela liberdade dos filhos de Deus e entoa uma liturgia ao seu Criador. Observe os lírios do campo, os pássaros, as estações e como todo o tempo natural continua seu ritmo de louvor continuamente. E neste tempo, não importa qual tempo você esteja vivendo, maus ou áureos dias, ou até da vida o fim, há uma luz no fim do túnel e, por que não, no fim do ano. A luz do mundo, o Deus menino, o sumo bem.